Fala pessoal da VA Capital, sejam todos bem-vindos nessa terça-feira maravilhosa. Mais um dia que se inicia. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe todos vocês. E vamos de notícia. Bom, a primeira notícia aí que pegou o mercado, deu um susto, é a Magazine Luiza, que saiu de R$ 7, 7 e pouquinho, para 10,53, indo para 13, teve um crescimento aí de 47% e vai pagar 3% de dividendo, né? Então, você vê que essas empresas do varejo, quando sobe a taxa de juros, elas são prejudicadas. Mas não quer dizer que elas são ruins, assim. Ah, você vê o Mercado Livre da Argentina. Ele expandiu, ele cresceu. Então, no Brasil ainda pode ter algum desenvolvimento em tecnologia. As pessoas podem melhorar. Conforme melhora a vida das pessoas, sobra mais dinheiro no bolso, então elas compram mais produtos para casa, para eletrodoméstico. Quando a crise está muito pesada, por exemplo, falam, né? Você vê o Alckmin, que ele diz que vai tirar os alimentos da inflação. Por quê? Porque os alimentos falam que a inflação é 4, só que o alimento cresceu 68%. Então, como que pode, né, essa conta? Algo está errado. A inflação do Brasil não é 4, 5%. É muito mais que isso, supostamente. Eu não sei o que podem fazer comigo, então, mas se você estudar, pensar como é que o café sai de 10 para 100, né? Por exemplo, a carne também, os alimentos da cesta básica, o ovo sumiu, o que acontece? Então a inflação ela é muito mais alta, com bases em dados, do que estão dizendo. Então tem que subir a taxa de juros, por isso que a taxa de juros está alta, para controlar o gasto, que está muito alto, do fiscal. Isso é muito perigoso. Todos os países que não controlaram o fiscal se prejudicaram, a população prejudicou. Nesses países nem tem mais cachorro e gato. Por que será? Fica aí o brainstorm, uma chuva de ideias. Então é muito importante que as pessoas entendam de economia, entendam o que está acontecendo, para não ser pego de surpresa. Você vê que o Alckmin faz essa fala para diminuir a inflação, isso não é legal, não vai adiantar. Você vê que o imposto de renda vai ser cobrado por um monte de pessoas, menos pelos ministros. Então, esse aumento que vai ter que pagar mais do imposto de renda colocado para o empresário não vão ser colocados para os ministros, principalmente do STF. Então, não é justo. Você vê várias injustiças acontecendo. Então, a gente não pode deixar. Você vê que essas PCC, essas coisas aí, se fosse na bolsa uma empresa, seria uma das grandes empresas da bolsa, né? Bilionária, né? Então, é de se pensar, é triste. Você viu também o comentário do Bukele, falando o porquê o Brasil não se desenvolve, não melhora a vida das pessoas. Poderia todo mundo viver de boa, todo mundo ter seu carro legal. O imposto do carro do Brasil é 50%. Tudo isso resume economia. Tudo isso faz as empresas não conseguirem contratar mais. Não contratando mais, é menos dinheiro no mercado. Então elas não vendem tão bem, a empresa não cresce. É tudo um ciclo, uma pequena coisa que acontece. Roubaram bilhões da Petrobras, supostamente. Roubaram. Então, esse dinheiro que iria estar injetado na economia, ele já não está mais. Bilhões foram embora. Olha, por que o Brasil não ganha com o turismo? Outros países que são uma ilha pequenininho ganham mais que o Brasil com o turismo. Nós poderíamos ser um país... O Brasil é lindo, maravilhoso, e não ganha tão bem com o turismo. Por quê? Porque é perigoso? Por que é perigoso? Quem que tá ganhando por ser perigoso? As empresas de seguro de carro ganham muito dinheiro no Brasil. Nos outros países elas ganham menos, porque é mais seguro ter carro. Não precisa ser tão caro o seguro para as pessoas. Então, além de você comprar o carro, você tem que comprar um seguro caro para o seu carro e você tem que pagar um financiamento dele que chama IPVA todo ano. Você comprou a casa, você paga uma taxa para você comprar a casa, você paga todo ano o IPTU, que é além do seu financiamento, né? Que às vezes as pessoas financiam 35 anos.
Não tem muito sentido, né? E a gente vai deixando, e tudo isso influencia a economia. Se não tivesse o IPVA ou seria menor, sobrava dinheiro na economia, então as pessoas poderiam consumir mais. Então, se consumisse mais, quem ia se valorizar? Essas empresas de varejo, né? Não só o varejo, como construção, a gente faria mais casas, sobraria mais dinheiro na população. Mas hoje em dia o setor pets teriam mais animais, as pessoas investiriam mais, o mercado ele iria para frente, as pessoas iriam para frente. Hoje está parado, está estacionado. O Brasil hoje tá mais barato que em 2015, 2016. Então, ou seja, não cresceu tanto como esperado. Por que que não cresceu? Né? Mas é uma surpresa ver a Magazine Luiza, né? O Brasil, os empresários brasileiros, eles são os melhores do mundo. Para sobreviver no cenário econômico do Brasil, abrir uma empresa, crescer, construir, empregar, meu amigo, aqui na Austrália é muito mais fácil. Você empregar, tudo funciona. O carro, você vai comprar um carro de 140 mil do Brasil, que nem lançaram o Golf, aqui na Austrália é novo. No Brasil é 200, 300 mil preço de uma casa. Você compra uma casa ou você compra um carro, né? Aqui é 30, 40, você consegue comprar um carro tranquilo. E o salário mínimo daqui anual é 80, é 85, 90. Ah, mas tem que falar inglês. Mas tem que falar outras línguas. Isso melhora o aprendizado, melhora o crescimento da cabeça, você usa o outro lado, é interessante. Então, às vezes, né, tem até aquele livro muito legal, Trabalhe 4 horas. O cara, ele era americano, vivia na Argentina, que estava na crise, e contratava o pessoal da Índia. A Índia virou um polo, infelizmente, de mão escravo. O que era da China antigamente, o pessoal ganhava $10 por mês para trabalhar trocentas horas, foi para a Índia, né? Porque quanto mais população tem lá, mais eles trabalham por fazer qualquer coisa. E a Índia, o pessoal está saindo, então você vê muitos indianos vindo, começando a ir para outro lado do mundo. A gente está vendo o Brasil indo para Portugal, a Venezuela indo para o Brasil, os portugueses indo para o meio da, da Europa, os indianos vindo para a Austrália. Aqui já virou Australásia, tem mais asiático do que australiano. Isso é interessante, é geopolítica. De tantos em tantos anos, a gente tem uma migração. Né? Antigamente, os italianos iam para o Brasil na Primeira e Segunda Guerra, ia também os portugueses. Hoje já o pessoal já está mudando. E os venezuelanos que vão para o Brasil acham o Brasil o máximo. Né? Então, o brasileiro vai para Portugal e fala, nossa, Portugal é muito legal. Portugal vai para Luxemburgo e fala, nossa, é muito bom. Para a Suíça, é muito bom. Então, e quem é suíço vai viajando o mundo. Né? É diferente, é um dos melhores passaportes. Então, o pessoal consegue viajar bastante. Mas tudo isso por quê? Porque uma pequena coisa, né, de não arrumar o fiscal, de não organizar as contas públicas, não sobra dinheiro para a população, só aumenta imposto. Os países não precisam ter tanto imposto assim. Não tem sentido. Eles têm que ajudar a abrir empresas, investir em novas tecnologias. E aí sim vai ter uma geração de empregos. As pessoas não precisam ser CLT, nem deveria existir isso, porque nos países desenvolvidos a pessoa escolhe o emprego. Ah, não tá bom aqui, ela muda. Tem um fluxo rápido, não tem problema mudar, não tem problema ir achando, até se adaptar. Ninguém reclama nos países desenvolvidos sobre isso e ganha muito melhor, contrata-se muito, desemprego é baixo, o fluxo do dinheiro é muito bom. Agora você vê o pessoal falando de joguinho de bet. Pô, isso daí é sacanagem, né? 70 bilhões, 70 a 80 bilhões é esperado de saída de dinheiro dos brasileiros para esse negócio aí de aposta. Bilhões, né? E na bolsa, nada. Ninguém investe em ativos. Todo mundo tem medo, não entende, não estuda. Por isso que a gente está tentando desenvolver esse canal. Todos os dias a gente vai trazendo novidades para você, vem falando de conteúdo, né? Põe no ponto 5, ponto pouco aí, vai entendendo, vai vendo como é que é uma atualização de mercado. As empresas do Brasil são positivas.
as empresas são boas, o governo que está ruim. Os fundos imobiliários, conforme a taxa de juros vai se estabelecendo, ele vai voltando ao normal. Já teve uma alta, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então, hoje em dia, você não compra mais uma casa de 100 mil para receber 1.000. Né? Você compra uma casa de 350 para receber 1.000. Então, já não faz tanto mais sentido investir desse jeito em imóveis, porque a tecnologia melhorou. Hoje a gente pode comprar um gado chinês. Então, você entra lá no seu Interactive Brokers ou no seu broker e você quer comprar aquele gado chinês. Então, a tecnologia mudou e a gente tem que se adaptando. Hoje, um monte de gente se junta, um pouquinho cada um investe e compra um shopping. E aí, o aluguel daquele shopping repassa para você. Ou uma empresa de logística, um galpão, repassa para você. Então, tem outras maneiras de investir. E ainda tem, por enquanto, né, que de 196 países, só 2 não tributam os dividendos. Então, por enquanto, a gente ainda tem esse gap dos dividendos. Se mudar, talvez, né? Esperamos que seja igual aos Estados Unidos. Aí a gente vai ver menos dividendos, mas a ação cresce muito. Né? Se você pegar o Rio Tinto, que é uma empresa que tributa os dividendos, que paga até bem bons dividendos, e você pega a Vale em dólar vale 9 dólares e o Rio Tinto 60. Então, se a Vale passar a ser tributada os dividendos, ninguém quer isso. Esperamos que não aconteça. Né? Mas se acontecer, a Vale vai subir o valor. Né? Então, vai pagar um pouco menos de dividendos e o preço da ação ela começa a crescer. Você vê a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, para você comprar uma é 10, 15 mil dólares. Para você pegar a B é 500, 600 dólares. Então, valoriza mais a empresa. Né? A gente não tem uma empresa no Brasil que é 100 reais, 200 reais, 300 reais, porque ela quebra, né? Ela faz o split. Split é você separar em mais quantidades para diminuir o valor. Porque já não tem muitas pessoas que investem. As pessoas que investem vai pôr no 100, 300, 400, 500. Lógico, tem os grandes investidores. Você vê o Juca Abdala, que é um dos maiores investidores do Brasil. Ele tem 4 bilhões de dólares. Né? Você faz vezes 5 ou 6, 20, tem 30 bilhões aí de reais. E ele comprou 183 milhões em Petrobras agora que caiu. Porque ele é do corpo das pessoas que falam ali que ele compra a ordinária, que é a 3. Então ele tem presença de fala ali no grupo quando que se junta para falar. Então ele é um dos maiores acionistas pessoa física da Petrobras. A Petrobras reportou aí 70% de prejuízo. Ele tá lá, né, assistente lá, conversando com o pessoal, e ele comprou mais ações. Né? Então, tem gente que compra bastante, né? Os bilionários, eles compram bastante de uma única ação, porque geralmente eles estão lá, eles estão presentes, eles falam, eles têm presença de voz. Tem um também bilionário, que me fugiu o nome dele, ele comprou quase também 100 milhões aí de reais em Uzi Minas, porque a Uzi Minas tá barata, a Gerdau tá barata, né? Mas nós, seres humanos normais, nós temos que ter uma diversificação, nós temos que ir comprando aos poucos, porque a ideia é trocar o INSS pelos ativos, e aos poucos ir somando, um pouco somando. Então, quanto menos tempo você tem na bolsa, mais vai oscilar. Quanto mais tempo você está fazendo isso, menos oscila e mais dinheiro entra para você, porque você já aumentou mais a quantidade. Lógico, se você puder comprar mais na baixa. Mas é isso aí, protagonistas. Vamos ver a Capital. Protagonista ver a Capital é uma família, tamo aí todos juntos. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha. Todos os dias a gente tá produzindo conteúdo. Vamos conversar. Você tem Magazine Luiza? Será que chegou a hora? O varejo ele só vai subir quando a taxa de juros baixar, e a taxa de juros vai baixar quando o fiscal arrumar. Né? Então, pode ser que aconteça um movimento aí da economia. Hoje também tem um julgamento importante aí do STF. Vamos acompanhar, tá bom? Segue a gente lá também no Instagram, a gente sempre posta conteúdo, tanto nos protagonistas como na VA Capital, tá bom? Excelente dia para vocês, trabalhem bastante, não existe dinheiro fácil,
invista bastante, sem pense em ganhar mais com as ferramentas que você possui hoje. Tá bom? Valeu. Deixa eu curtir aí e compartilha com quem gosta.